E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no Livecast para um mergulho profundo. E hoje a gente vai falar sobre a Netflix. Netflix, acho que todo mundo conhece, né? Ah, com certeza. Mas a gente vai um pouco além do catálogo de séries e filmes. Vamos mergulhar na cultura da empresa, entender como eles chegaram onde chegaram. A Netflix tem uma história fascinante. Começaram com aluguel de DVDs pelo correio, lembra? É verdade, quem diria que eles se tornariam esse gigante do streaming, né? E o mais interessante é que eles tentaram vender a empresa para Blockbuster lá no começo. Pois é. Imagina se a Blockbuster tivesse aceitado a oferta, hein? Essa história seria completamente diferente. Com certeza. Mas a Blockbuster não viu o potencial do modelo da Netflix e acabou ficando para trás. Acabaram presos ao modelo antigo, né? Enquanto isso, a Netflix inovava, ia testando e construindo essa cultura que a gente vai discutir hoje. E essa cultura é baseada em liberdade e responsabilidade, certo? Mas como isso funciona na prática? Me parece um pouco utópico demais. Parece, né? Mas a Netflix conseguiu colocar isso em prática. E é o que faz deles tão únicos. A gente vai desvendar tudo isso aqui. Beleza, então me explica melhor. Como essa cultura de liberdade e responsabilidade moldou a Netflix? A gente pode começar falando do famoso Netflix Culture Deck, um conjunto de slides que eles criaram para descrever a cultura da empresa. Ah, já ouvi falar. Mas nunca parei pra ler o que tem de tão especial nesse Culture Deck. Ele é bem direto e honesto, sabe? Vai contra muitos dos princípios tradicionais de gestão. E é justamente isso que atraiu tanta atenção e fez a Netflix se destacar. Interessante. Mas me fala um pouco mais sobre esses princípios. Como a liberdade e a responsabilidade se equilibram na prática? Bom, a Netflix acredita que para ter liberdade, você precisa ter responsabilidade. E isso se aplica a todos os níveis da empresa. Mas como eles garantem que essa liberdade não vire bagunça? A chave está na contratação. Eles buscam pessoas altamente talentosas e que se identificam com essa cultura. Então quer dizer que se a pessoa não se adaptar a essa cultura, A chance de ela continuar na Netflix é pequena. Eles prezam muito pela cultura da empresa. entendi. E como isso se traduz no dia a dia? Me dá alguns exemplos. Por exemplo, a Netflix não tem uma política formal de férias. Os funcionários tiram férias quando precisam, desde que. Peraí, sem política de férias. Mas e se todo mundo resolver tirar férias ao mesmo tempo? Aí entra a responsabilidade, né? A Netflix confia que os funcionários vão se organizar, se comunicar com a equipe. Nossa, que confiança. Mas e se alguém abusar dessa liberdade? Eles acreditam que a maioria das pessoas vai agir com responsabilidade e se alguém abusar, eles lidam com a situação individualmente. Interessante. E as despesas, viagens, tudo liberado também. Também não tem política específica. A regra é: haja em prol da Netflix. Parece um pouco vago, né? Como saber o que age em prol da Netflix? Eles confiam no bom senso dos funcionários e, claro, monitoram os gastos para evitar abusos. Faz sentido. E o feedback? Como funciona em um ambiente tão livre? O feedback é constante e muito importante para eles. Eles incentivam a sinceridade, o diálogo aberto. Mas feedback sincero pode ser complicado, né? Sim, mas eles têm diretrizes para garantir que o feedback seja construtivo, focado no desenvolvimento da pessoa. Entendi. Então a liberdade é um voto de confiança, mas eles também têm mecanismos para garantir que tudo funcione. Exatamente. E a gente vai continuar explorando outros aspectos dessa cultura no próximo bloco. Beleza. Estou curioso para saber mais. A gente volta já já. De volta ao nosso mergulho na cultura Netflix. No bloco anterior, a gente viu como a liberdade e a responsabilidade se equilibram, né? Mas ainda tem muita coisa para desvendar. A gente falou de férias, despesas e feedback. Mas como funciona na prática essa tomada de decisão? Eles realmente dão tanta autonomia para os funcionários? E assim, a Netflix incentiva a descentralização. A ideia é que as melhores decisões são tomadas por quem está mais perto da situação. Mas e aí? Como garantir que a empresa não vire uma bagunça com todo mundo tomando decisões? Boa pergunta. A Netflix investe muito em comunicação interna para garantir que todos os funcionários estejam alinhados com a visão e a estratégia da empresa. Então eles mandam tipo um e-mail semanal com as novidades da empresa? Não, vai muito além disso. Reuniões, debate, tudo para garantir que a informação chegue em todos os níveis da empresa. E o papel do líder nesse processo? Ele só Pois fica é. observando? De jeito nenhum. O líder da Netflix é um facilitador. Ele precisa comunicar a visão da empresa para sua equipe, mas também precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para questionar e dar sugestões. Parece que o líder da Netflix tem que ser um bom comunicador, né? Com certeza. E a Netflix investe em treinamento para preparar os líderes para essa cultura. Falando em desafios e quando as coisas dão errado. Como a Netflix lida com os erros? Eles encaram o erro como uma oportunidade de aprendizado.
incentivam os funcionários a assumirem riscos calculados, e se algo dá errado, o foco é entender o que aconteceu e como evitar que aconteça de novo. Mas e na prática, como eles fazem isso? Os líderes, por exemplo, são incentivados a compartilhar seus próprios erros para mostrar que errar faz parte do processo. Nossa, que interessante. Me parece que a Netflix tem uma cultura bem diferente da maioria das empresas. Sim, eles realmente desafiam o status quo. E no próximo bloco a gente vai falar sobre um dos aspectos mais polêmicos da cultura deles. O teste de retenção. Teste de retenção. Já estou ficando curioso. A gente volta já já para falar sobre isso. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho na cultura Netflix. A gente já viu como a liberdade e a responsabilidade andam juntas, a importância do feedback sincero, a transparência radical e como eles encaram os erros, né? Mas agora a gente vai falar de um assunto que gera bastante polêmica. O teste de retenção. Confesso que fiquei um pouco apreensivo quando você mencionou isso no bloco anterior. Realmente causa bastante debate. Mas, basicamente, o teste de retenção é uma pergunta que os gestores da Netflix se fazem. Se esse funcionário me dissesse que vai trabalhar na concorrência, eu lutaria para mantê-lo na equipe. Nossa, que pergunta. Parece meio brutal, né? A pergunta é bem direta, mas a ideia é garantir que a Netflix tenha sempre os melhores talentos em cada posição. Mas como isso funciona na prática? Os gestores saem perguntando isso para os funcionários. Não é bem assim. O teste de retenção é mais uma ferramenta para ajudar o gestor a avaliar a importância de cada funcionário para a empresa. E se a resposta for não, tipo, o gestor não lutaria para manter o funcionário, o que acontece? A Netflix acredita que, nesse caso, o mais justo é que o funcionário busque outras oportunidades onde possa se desenvolver melhor. E eles simplesmente demitem o funcionário. Não, a Netflix oferece um pacote de desligamento bem generoso para que a pessoa tenha tempo e recursos para encontrar um novo trabalho. Entendi. Mas e os funcionários? Como eles reagem a essa ferramenta? Não rolam medo de ser reprovado nesse teste? Claro que pode gerar ansiedade. Mas a Netflix tenta ser o mais transparente possível, explicando o objetivo do teste de retenção e como ele funciona. E se o funcionário discorda da avaliação do gestor, tem como ele se defender? A Netflix incentiva o diálogo. É importante que o funcionário converse com o gestor, expresse sua opinião e, quem sabe, cheguem a um acordo. Pelo visto, a comunicação é fundamental na cultura da Netflix, né? Com certeza. E a gente viu como essa cultura, com todos os seus aspectos, molda a empresa como um todo. A Netflix realmente tem uma cultura bem única e desafiadora, né? Sem dúvida. E a gente espera que esse mergulho na cultura deles tenha te inspirado de alguma forma. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Livrecast. Esperamos que você tenha curtido essa viagem pela cultura da Netflix. E até a próxima.